Recordações da mediunidade. Reminiscências de vidas passadas. Parte B. Tendo exposto aos prováveis leitores a possibilidade de a criatura humana, em situação excepcional, recordar as próprias existências pretéritas, possibilidades referendadas por testemunhos insuspeitos, sentimos-nos à vontade para igualmente apresentar o nosso testemunho no singular certame. Pois que também trouxemos para a presente encarnação certas lembranças muito vivas de determinados episódios de nossa anterior existência terrena. Para nós, no entanto, esse fato constituiu duríssima provação e certamente teríamos sucumbido a uma loucura total ou mesmo ao suicídio, se não tivéssemos a felicidade de, desde muito cedo, ser amparada pela grandiosa proteção da doutrina dos Espíritos e do Evangelho de Jesus Cristo, que, com efeito, possuem recursos para remediar todos os impasses da vida humana. Cumpre, porém, advertir que, nestas páginas, tratamos de recordações diretas que o indivíduo possa ter de suas migrações terrestres do pretérito, e não de revelações transmitidas por possíveis médiuns. Baseando-nos nos próprios códigos do Espiritismo, com eles acreditamos que tais revelações, com exceção raríssimas, são sempre duvidosas, e nenhum de nós deverá dar a elas grande apreço, porque os mistificadores do invisível frequentemente se divertem à custa de espíritas curiosos e invigilantes, servindo-se de tais revelações, ao passo que, por sua vez, o médium poderá deixar influenciar-se pelas excitações da própria imaginação e dizer, como da parte de um instrutor espiritual, o que a sua própria mente criou, pois tudo isso é possível e até previsto pelas instruções da ciência espírita e pela prática da mesma. O que sentirmos dentro de nós, o que a nossa própria consciência nos revela, as visões que voluntariamente nossos guias espirituais nos proporcionarem durante o sono, provocado por eles próprios, o que recordamos, enfim, até a angústia, a saudade, o desespero, a convicção real e não fantasiosa, é o que a nossa própria vida confirma. Ou o que recordamos até o benefício da consolação, da emoção balsamizante, da esperança no futuro e mesmo da alegria santa do nosso espírito. Isso sim, poderemos aceitar como testemunhos da verdade vivida em outras etapas reencarnatórias. As páginas que se seguem, extraídas sempre do nosso arquivo de memórias, são a narrativa da triste infância que tivemos devido às recordações conservadas, ao reencarnar, da nossa passada existência. Que o leitor julgue do que lhe foram a infância e a juventude que tivemos, e que as virtudes do Consolador, enviado por Jesus, puderam acalentar e remediar sob a proteção do amor, do trabalho e da fé. Minha primeira infância destacou-se pelo traço de infortúnio, que foi certamente a consequência da má atuação do meu livre-arbítrio em existências passadas. Uma das razões de tal infortúnio foi a lembrança, muito significativa, que em mim permanecia da última existência que tivera. Desde os 3 anos, segundo informações de minha mãe e de minha avó paterna, pois com esta vivi grande parte da infância, neguei-me a reconhecer em meus parentes, e principalmente em meu pai, aqueles a quem eu deveria amar com desprendimento e ternura. Sentia que o meu círculo de afinidades afetivas não era aquele em que eu agora vivia,
pois lembrava-me do meu pai, da passada existência terrena, a quem muito amava, pedindo insistentemente, até muito tempo mais tarde, para que me levasse de volta para a casa dele. Tratava-se do espírito Charles, a quem eu via frequentemente em nossa casa, conforme explicações do capítulo anterior. Eu o descrevia com minúcias para quem me quisesse ouvir, mas fazia-o por entre lágrimas, qual a criança perdida entre estranhos, sentindo dos 3 aos 9 anos uma saudade torturante desse pai, saudade que nos dias presentes, se não mais me tortura tanto, também ainda não se extinguiu do meu coração. Se as suas aparições eram frequentes e eu me sentia amparada e mais ou menos serena, pois ele me falava, conversávamos, embora jamais eu me recordasse do que tratavam as nossas conversações, tal como acontecia com a outra entidade, Roberto. Mas, se as aparições escasseavam, adivinha amargor, insuportável para mim, fato que tornou a minha infância um problema tanto para mim como para os meus. Até os 9 anos, não me lembro de que concordasse de boa mente em pedir a bênção a meu pai, o da atual existência. Negava-me a fazê-lo porque afirmava convicta e veemente: esse não é o meu pai. E entrava a explicar a minha mãe, que tentava contornar a situação, a ele próprio e minha avó paterna, que foi o anjo bom da minha infância, como era a personagem que dominava as minhas recordações. Detalhes singulares viviam em meus pensamentos por essa época. Referindo-me à casa de meu pai, eu descrevia um saguão que me era muito familiar, de tijolos de cerâmica coloniais, onde a minha carruagem entrava para eu subir ou descer. Havia uma escada interna pela qual eu subia para os andares superiores. Narrava eu, desfeita em prantos, descrevendo a casa a fim de que me levassem novamente para lá. E o corrimão da mesma, com o balcão lavrado em obra de talha, pintado de branco e com frisos dourados, mostrava o motivo de uma corça, perseguindo por um cão e pelo caçador em atitude de atirar com a espingarda. O caçador, mais tarde, eu o compreendi. Era tipo holandês do século XVII. No entanto, jamais me referia à minha mãe de então, isso é, da existência passada, o que leva à suposição de que eu teria sido mais afim com o pai, visto que foi o sentimento consagrado a ele que venceu o tempo, dominando até mesmo a dificuldade de uma reencarnação. Todavia, se jamais me referia à minha mãe de outrora, lembrava-me muito bem dos vestuários que provavelmente foram por mim usados, e graças a tal particularidade, mais tarde, foi possível levantar a época em que se teria verificado a minha última existência terrestre. Época de Allan Kardec, de Victor Hugo, de Frédéric Chopin, ou seja, mais ou menos de 1830 a 1870, reinado de Luís Felipe e Império de Napoleão III na França. À hora do banho, à tarde, frequentemente eu exigia de minha avó certo vestido de rendas negras, com grandes babados e forro de seda vermelha, muito armado e amplo, inexistente em nossa casa e que eu jamais vira. Pedia as mitenes, eu dizia luvas sem dedos, coisa que também jamais vira. Pedia a mantilha, chale, e a carruagem para o passeio, porque o meu pai esperava para sairmos juntos.
admirava-me muito de não encontrar nada disso, assim como também os quadros que viviam em minhas lembranças, quadros de grandes proporções, os quais eu procurava pela casa toda a fim de revê-los, sem todavia encontrá-los, e que certamente seriam coleções de arte ou pinacoteca dos antepassados da família da última existência. Reparava então, decepcionada, as paredes muito pobres da casa de minha avó ou da de meus pais, e subitamente, não sei que horrorosas crises adivinham para me alucinar, durante as quais verdadeiros ataques de nervos, ou o que quer que fosse, e descontroles sentimentais indescritíveis, uma saudade elevada a grau super-humano, me levavam quase à loucura. Passava dias e noites em choro e excitações que perturbavam toda a família, e o motivo era sempre o mesmo: o desejo de regressar à casa de meu pai, de onde me sentia banida. A saudade angustiosa que sentia dele e de tudo, o mais de que me reconhecia separada. Em tais condições, não podia folgar com as outras crianças e jamais senti prazer num divertimento infantil. Em verdade, não encontrei jamais, desde a infância, satisfação e alegria em parte alguma. Fui, portanto, uma criança esquiva, sombria, excessivamente séria. Criança sem risos nem peraltices, atormentada de saudades e angústias, imagem na terra daqueles réprobos do suicídio descritos nos livros especificados. O lenitivo para tal anormal situação apenas adivinha dos trabalhos escolares, pois muito cedo comecei a frequentar a escola e do amor com que me assistia minha avó paterna, já mencionada, a qual, não obstante os seus pendores materialistas, me ensinou a orar muito cedo, suplicando a proteção de Maria Santíssima. Certo dia, aos 7 anos, lembro-me ainda de que, ao me tentarem obrigar a pedir a bênção a meu pai, recusei e expliquei veemente: esse não é o meu pai. O meu usa um paletó muito comprido, sobrecasaca ou coisa semelhante, com uma capinha dos lados, trajes masculinos do tempo de Luís Felipe I da França. Um chapéu muito alto e cabelos meio brancos, grisalhos, e mais compridos. E usa bigodes grandes. Ele é um pouco velho, não é moço como esse aí, não. Tal franqueza, que para mim representava uma grande dor, para os demais nada mais seria do que petulância e desrespeito. Valeu-me nesse dia boa dose de chineladas ministradas por meu pai, o que muito me surpreendeu e fez que me considerasse mártir, pois fui castigada desconhecendo o motivo por que o era, visto que, sinceramente, o pai por mim reconhecido era o espírito que frequentemente eu via e do qual me lembrava com inconsolável saudade. Na verdade, eu necessitava mais de tratamento físico, com vistas ao sistema nervoso e psíquico, visando o suprimento de fluidos balsamizantes para o traumatismo sediado no perispírito, do que de repreensões e castigos corporais, cujas razões eu não compreendia. O castigo de que realmente eu necessitava, ali estava, na tortura de conservar a lembrança de um pai amado de uma passada existência, quando ali estava o pai do presente, requerendo igual sentimento e respeito idêntico, mas apenas temido e não propriamente amado, e no qual
sempre deparei a severidade útil e muito necessária à minha situação atual. No entanto, bastaria uma série de passes bem aplicados, frequência às reuniões de estudo evangélico no centro espírita bem orientado e preces para que tão anormal situação declinasse. Se, como é evidente o fato de recordar existências passadas, é antes de mais nada uma faculdade, aquele tratamento tê-la-ia adormecido em mim, desaparecendo as incomodativas explosões da subconsciência. Ou talvez fosse mesmo necessária ao meu reajustamento moral e espiritual a conservação das ditas lembranças, e por isso elas foram conservadas. O caso, porém, é que, posteriormente, eu mesma, depois de bem norteadas as minhas faculdades paranormais, tratei com meus guias espirituais de algumas crianças assim anormalizadas, conseguindo resolver terríveis impasses de natureza semelhante. Apesar de meu pai se ter convertido à crença espírita antes mesmo do meu nascimento, e certamente porque o meu espírito seria necessário que tais lembranças não fossem banidas da minha consciência, esse tratamento não foi tentado, e eu tive de vencer a primeira infância rudemente torturada por uma situação inteiramente anormal, dolorosa. Mais tarde, atingindo os 9 anos, é que esse tratamento natural se impôs, e com os tradicionais passes terapêuticas celeste que balsamizou minhas amarguras de então, sobrevieram tréguas e consegui mais serenidade para a continuação da existência. Entretanto, outra entidade igualmente dominava as minhas recordações durante a infância. Tratava-se do espírito a quem eu denominava Roberto, conforme explicações do capítulo anterior. Eu não o poderia efetivamente esquecer, uma vez que sua presença em nossa casa era constante durante toda a minha infância e grande parte da juventude. Tal acontecimento aviventava estranhas impressões em meu ser, e se demorava a revê-lo, saudades muito vivas me pungiam o coração. Não raro, perguntava por ele a minha avó, pedindo-lhe que o mandasse chamar, mas um sentimento indefinível se entrecoxava em minha alma e a respeito desse espírito que eu sabia ser amigo e me amar com veemência. Eu o julgava então um parente muito próximo, ao qual me sentia ligada e cuja companhia me era habitual. Grande e afetuosa atração me impelia para ele. Não obstante, detinha-me certo temor quando o via e por algumas vezes me assustei com sua presença. Temi-o e em gritos de pavor procurava socorro nos braços de minha avó. Mais tarde, ele próprio corrigiu tais distúrbios de minha mente, afirmando que esse terror nada mais era que o reflexo consciencial do remorso pelo deslize praticado contra ele em passada existência, mas que tal acontecimento se perdera no abismo do pretérito, que eu agora já não seria capaz de assim proceder, e por isso não assistiam razões para tanto me amesquinhar em sua presença. Que, além do mais, desde muito ele me favorecera com o perdão sinceramente extraído do coração, e eu, arrependida, reencarnara, decidida a reparar o erro do passado, a despeito de quaisquer sofrimentos e sacrifícios. Acrescentava que logo o passado de amor unia os nossos espíritos através do tempo e que, portanto,
Laços espirituais indissolúveis igualmente nos uniriam para o futuro. Tão perfeitas eram as suas aparições à minha vidência, que certa vez, contando eu 5 anos, lembro-me de que, encostando casualmente o pulso num ferro de engomar superaquecido, eu me queimei, e daí resultou uma ferida muito dolorosa. 2 ou 3 dias depois de tal ocorrência, esse espírito apresentou-se-me sentado na cadeira da sala de visitas, onde frequentemente eu ouvia em casa de minha avó. Chamou-me para junto dele, como habitualmente fazia, mas porque eu não o atendesse de imediato, estendeu a mão e segurou-me pelo pulso ferido, atraindo-me para ele. O contato magoou-me horrivelmente e eu me pus a chorar, explicando à minha avó o que se passava. No entanto, ninguém atinava com a identidade daquele Roberto, o moço de barbinha, a quem eu me referia e a quem indicava, como estando sentado na cadeira, pois não era visto por mais ninguém. Lembro-me ainda do pesar, do desapontamento, de sua fisionomia, compreendendo que me magoara com o seu gesto afetuoso. E porque eu me refugiasse junto à minha avó, que casualmente se encontrava de pé no centro da sala, e procurasse esconder-me dele, encobrindo o rosto em suas saias, também ele, procurando distrair-me, escondia o próprio rosto entre as mãos para me espionar de esguelha. Pus-me a rir, cobrindo e descobrindo o rosto, como que brincando de esconde-esconde. Por sua vez, ele fazia o mesmo com as mãos. E dentro em pouco eu me via satisfeita, dirigindo-me sempre à cadeira, que para outrem continuava vazia, mas que para mim mostrava o ser mais amado pelo espírito que todos os tempos, depois daquele outro a quem eu reconhecia como pai. A constância dessa entidade a meu lado prolongou-se até a minha juventude. E se fora possível uma obsessão a partir de um espírito em boas condições, que ama em vez de odiar, houve obsessão dele sobre mim. Era como um noivo, um esposo, amante que morrera e não se conformava com a separação. Aos 12 anos, já eu produzia literatura profana sob seu controle mediúnico. Essa entidade nunca produziu literatura doutrinária, embora me concedesse copiosa literatura profana. Sem, contudo, eu mesma estar muito certa do fenômeno. Sob o seu influxo, eu escrevia febrilmente, sem nada pensar, completamente desperta, sem orar previamente, apenas sentindo o braço impulsionado por força incontrolável. Tratava-se de estilo literário vivo, apaixonado, veemente, muito positivo, impossível de pertencer a uma menina de 12 anos. Ao que parece, a dita entidade fora literato e poeta, e posteriormente essas produções mediúnicas foram publicadas em jornais e revistas do interior, sem todavia ser esclarecida sua verdadeira origem. Explicava a ele, então, que me preparava para futuros desempenhos literários espíritas. Assim, pois, a atuação da entidade Roberto exerceu ação poderosa sobre meu caráter. Melancolia profunda acompanhou-me a vida inteira, devido à sua influência, e minha consciência, reconhecendo-se culpada diante dele, negava-me quaisquer possibilidades de alegria para o coração. Eu, aliás, não poderia esquecer facilmente certos detalhes de minha passada existência, porque as entidades, Charles e Roberto, pareciam interessadas em conservá-los. De certa feita, Charles declarou mesmo veemente e autoritário, qual enérgico pai.
Não deixarei que esqueças certos episódios por ti vividos na anterior existência, porque será o único meio de te fazer refletir para a emenda definitiva. Não te pouparei os sofrimentos daí advindos. O que poderei fazer é ajudar-te a suportá-los com firmeza de ânimo, e isso eu farei. E com efeito, não só a me ajudado a vencer as intensas peripécias que me foram dadas a experimentar neste mundo, como também por meio do seu auxílio, boas resoluções tenho tomado em meu próprio benefício. E tudo sobre a inspiração extraída das impressões deixadas por aquelas recordações que, se muito me fizeram sofrer, também me transmitiram a certeza de que era justo que eu as sofresse, visto ter errado outrora, e que, depois da série de expiações necessárias, outras fases de progresso e ensejos felizes advirão. Prosseguindo, esclarecerei que, às vezes, as mesmas recordações pareciam surgir subitamente, dando a entender que seriam antes extraídas da minha consciência profunda por uma vontade exterior, uma sugestão de entidades do invisível, tal a operação dos magnetizadores e cientistas com os sujeitos sobre quem estudavam os fenômenos de regressão da memória para indagações sobre a reencarnação durante o transe sonambúlico. Os fatos curiosos que passarei a narrar em seguida, durante os quais me vi representando, por assim dizer, o singular papel de sujeito de um operador do mundo invisível, levam-me a crer isso, ao mesmo tempo que desdobro o motivo das citadas recordações de existências passadas.